Olá, seja bem-vindo. Hoje daremos início à disciplina Fundamentos em Desenvolvimento Full Stack e começaremos com o capítulo 1, Padrões Arquiteturais. Na aula de hoje faremos a introdução aos padrões arquiteturais. Nesta aula, iremos fazer a introdução aos padrões arquiteturais, daremos um exemplo de um padrão arquitetural, que é o MVC, e depois mostraremos as partes de um padrão arquitetural. Um padrão arquitetural é uma forma de solucionar um problema, que já foi utilizado por vários outros desenvolvedores e que comprovadamente funciona. Quando um desenvolvedor está trabalhando na solução de um problema, ele não inventa uma nova solução diferente das que já existem. Geralmente ele recorre a problemas que ele já teve anteriormente para tentar resolver esse seu novo problema. Cada padrão lida com um tipo específico e recorrente de problema. Um padrão arquitetural descreve um problema recorrente de design que ocorre em contextos específicos e apresenta um esquema genérico, que já foi provado para a sua solução. Então, geralmente um padrão arquitetural basicamente é uma descrição de problemas que outros desenvolvedores já tiveram e que conseguiram resolver de determinada forma. Então, eles elaboram essa solução em um padrão de forma que outros desenvolvedores possam reutilizá-los em suas soluções. Essa solução é composta por componentes, cada um com suas responsabilidades e relacionamentos, explicando como eles colaboram entre si. Então, um padrão é composto por vários componentes e na descrição desse padrão é explicado como eles se relacionam entre si de forma a atingir a solução do problema. Daremos aqui um exemplo de um padrão arquitetural, que é o MVC. MVC é a sigla para Model View Controller, e é um padrão muito utilizado por aplicações que têm uma interface de usuário. Interfaces de usuário são muito propensas a mudanças. Por exemplo, toda vez que você tem uma nova funcionalidade no sistema, os menus da aplicação serão mudados para dar acesso a essas novas funções. Se a interface estiver totalmente conectada com as regras da aplicação, a manutenção e o reuso do código pode ficar prejudicados. Essa conexão da interface com as regras de negócio pode ser muito prejudicial, chegando ao ponto até que se você tiver uma outra aplicação para um outro cliente que seja parecido com essa, você não conseguir reutilizar essa aplicação. Você teria que até mesmo duplicar essa aplicação devido ao fato das regras da aplicação estarem muito conectadas à interface. Por isso, esse padrão aqui indica que você mantenha as camadas separadas umas das outras. O MVC soluciona esse problema considerando dois requisitos. Mudanças na interface do usuário devem ser fáceis e adaptações na interface não podem impactar as regras de negócio da aplicação. Então, para solucionar este problema, o padrão MVC divide a aplicação em três partes, o Model, View e o Controle, conforme foi dito. O Model encapsula os dados e as funcionalidades da aplicação, sendo independentes do restante da aplicação. Aqui no Model vão ficar as entidades de negócio, aquelas que representam as tabelas do banco de dados, ficarão as consultas ao banco de dados, toda a parte de persistência de negócio fica aqui na camada Model. Inclusive as regras de negócio também fazem parte dessa camada Model. A View representa os componentes que mostram as informações do usuário. Obtendo dados do Model, podendo existir várias views que mostram dados do mesmo Model. A view aqui, a camada view é de fato a tela da aplicação, as telas da aplicação. Podem existir várias telas para que representam o mesmo model. Não necessariamente deve haver uma tela para o model. Então, por exemplo, dando o exemplo de um sistema de gerenciamento de clientes. Você pode ter um model que cuida das partes do cliente e teriam várias telas que acessam o cliente, por exemplo. Alteração de dados cadastrais, envio de fatura, por exemplo. Cada view tem um controle associado, que recebe uma entrada, geralmente eventos do usuário, que são traduzidos em requisições e enviadas ao model ou à view. Então, aqui neste padrão, toda view possui um controle. E aí, através desse controle, que a view vai conseguir entrar em contato com o seu model. Bom, vamos mostrar nessa figura como é o relacionamento das camadas no MVC. Temos aqui a camada controller, o model e a view. O controller é a camada que fica entre o model e a view. Ele demanda dados para o model, que responde os dados para o controller. Então, esse controller ele recebe requisições a partir da view, faz essa consulta ao model
Assim que ele recebe, ele responde os dados a view. Então, basicamente, isso aqui é a interação deste padrão. Podemos ver que o controle que faz toda a conexão entre o model e a view. O model não entra em contato diretamente com a view. Isso proporciona um conceito chamado isolamento de camadas. O padrão arquitetural pode ser dividido em 3 partes. Pode ser dividido em contexto, que é a situação que dá origem a um problema, o problema, que é o problema recorrente que aparece nesse contexto, e a solução, que é uma solução comprovada para o problema. Com essas formas de dividir, você pode descrever vários padrões arquiteturais. Alguns padrões, se você procurar na internet, em livros, não vão estar descritos dessa forma. Eles podem estar descritos ao longo de um texto, no qual, no texto, você consegue identificar esses 3 pontos. Alguns padrões mais antigos na literatura, a gente consegue ver que existe essa clara divisão. Bom, então vamos falar aqui da parte do contexto de um padrão arquitetural. O contexto ele descreve as situações em que o problema ocorre. Ele pode ser bem geral. Essa descrição pode ser bem genérica, pois você descrever todas as situações em que um padrão ocorre pode ser muito complicado, você não vai conseguir especificar exatamente todas as situações que ele ocorre. Justamente por isso, uma forma pragmática de descrever o contexto de um padrão arquitetural seria listar todas as situações conhecidas, nos quais ele pode ser aplicado. Fazendo dessa forma, você não vai garantir que todas as situações em que ele pode ser aplicado seriam cobertas, mas pelo menos pode servir como um guia que pode ser consultado no futuro. Então, a parte do problema de um padrão arquitetural, ela descreve o problema que aparece repetidamente em determinado contexto. Então, nessa parte é que de fato é mostrado qual é o problema que está ocorrendo, que esse padrão vai tentar solucionar. Ele começa como descrição geral do problema, explicando qual a situação concreta de design que o padrão resolve. Pode conter alguns requisitos que devem ser considerados quando for feita a solução, como, por exemplo, algumas restrições e propriedades que são desejáveis que esse padrão atinja. Então, no padrão MVC foram citados 2 requisitos. Mudanças na interface do usuário deveriam ser fáceis e adaptações na interface não podem impactar as regras de negócio da aplicação. Então, o padrão MVC, então, a parte de solução dele vai tentar cumprir esses 2 requisitos que foram pedidos na parte do problema. Então, na solução, ela descreve como resolver o problema, citando aspectos estáticos e os comportamentos da solução. Então, na solução vão ter as partes estáticas da solução, seriam todos os componentes que estão na solução. Então, naquele exemplo do MVC, essas partes estáticas seriam as camadas da aplicação, seria o model, view, controle. E os comportamentos da solução seria o fluxo de informação entre os componentes, seria como os componentes interagem entre si, de forma a resolver o problema. Então, no exemplo do MVC, a solução seria dividir a aplicação em 3 camadas, e o comportamento da solução seria o fluxo de entrada das requisições e respostas. Não necessariamente todos os requisitos definidos no problema serão atendidos pela solução. Pode ser que o padrão ele tenha focado em alguns requisitos em específico, deixando outros sem solução. Isso não é problema. Um problema não precisa ser resolvido somente com um padrão arquitetural. Podem existir vários padrões que resolvem esse problema. Eles podem trabalhar em conjunto. Então, concluindo, não necessariamente todos os padrões devem ser quebrados metodicamente nessa estrutura, para ser considerado padrão. Conforme nós falamos, o padrão arquitetural pode estar descrito em um longo texto, e nesse texto você pode conseguir identificar esses 3 aspectos. Os padrões arquiteturais provêm uma linguagem comum, para que os arquitetos possam utilizar quando forem descrever os sistemas. Então, conforme vimos, os padrões arquiteturais, eles são uma linguagem comum entre os arquitetos. Quando você for desenvolver uma solução para um problema, você pode pegar um desse padrão arquitetural que já existe, de forma que ele foi uma solução que alguém já resolveu para um problema parecido com o seu, que a sua solução já estará mais bem encaminhada dessa forma.
A aplicação de um padrão pode criar novos problemas, que podem ser resolvidos por outros padrões. Então, um padrão não precisa necessariamente resolver todos os problemas que você está enfrentando. Para resolver esse problema, atingindo uma solução ideal, pode ser que seja necessário combinar vários padrões arquiteturais. Eles podem trabalhar em conjunto sem problemas. Solução para um problema pode ser a combinação de vários padrões arquiteturais, conforme foi dito, e existem muitos padrões arquiteturais, alguns em mais alto nível e outros em mais baixo nível. Padrões arquiteturais são objeto de estudo há muitos anos na área de engenharia de software. Antigamente existiam mais livros que documentavam vários padrões, e eles documentavam seguindo aquela estrutura de contexto, de problema, solução. Existem muitos padrões arquiteturais, alguns em mais alto nível e outros em mais baixo nível. Os padrões arquiteturais são objeto de estudo da área de engenharia de software há muitos anos. Desde muitos anos atrás, eles são documentados em livros, em artigos. Recentemente, começaram a aparecer vários padrões arquiteturais. Alguns deles nós iremos estudar mais à frente. Na próxima aula, iremos falar sobre a arquitetura monolítica, que é um padrão muito utilizado no mercado. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.